A paz do Senhor seja com todos. Vocês hoje estão vendo aqui, ó. A coisa aqui tá meio complicada, que eu tô escondidinho aqui, ó, entre as plantas. Ajeitei a cadeira aqui, vou ficar um pouquinho mais longe, né? Mas vocês vão poder estar ouvindo, nós aprendendo. Estamos na nossa leitura bíblica comentada, estaremos lendo hoje o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve São Mateus. É o primeiro evangelho que aparece no Novo Testamento. Capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito aqui está com letra maiúscula. Alguém entrou ali, mas eu não vou poder dar um aceno, mas bem-vindo em nome de Jesus, porque eu estou longe e estou aqui com essa, por trás dessas orquídeas bonitas aqui, né? Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo para ele ser tentado pelo diabo. Porque ele estava na forma de homem, conforme diz Filipenses, né? Que não teve por usurpação, ser igual a Deus, mas mesmo sendo em forma de Deus, mas embora ele fosse na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Então nós vemos aqui que Jesus, ele submeteu-se a tudo para que nós pudéssemos ter esse mediador que primeira carta a Timóteo diz, no capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele veio aqui para cumprir um sacrifício perfeito, agradável a Deus. Ele não veio aqui para agradar os homens, ele veio aqui para cumprir algo, para agradar a Deus em favor de toda a humanidade. Então ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se ele foi tentado pelo diabo, você, nós também podemos ser tentados. Mas devemos estar com o Espírito, com letra maiúscula aqui, ó. Porque para nós resistirmos, Tiago, nós já lemos Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Não fala que ele teve sede, fala que ele teve fome, né? Ele jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome. Não fala que teve sede, né? Interessante. Nós não vamos dizer aqui se ele fez jejum de líquido ou não, porque não está escrito. Nós não podemos acrescentar nada e nem tirar. 3. E chegando-se a ele o tentador, quer dizer, o inimigo de nossas almas, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Porque 40 dias sem comer, com fome, a pessoa come fazer conforme até o outro, come até pedra, né? Não precisa nem transformar em pães. Mas Jesus respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito lá no Velho Testamento, lá em Deuteronômio está escrito isso aí, né? 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, lá a pontinha do templo lá, ó, né? Olha bem, no alto do templo. Olha, o diabo que transportou Jesus. Aqui já ele não está sendo mais conduzido pelo Espírito, né? Ele foi lá, foi tentado. E o diabo levou Jesus lá e colocou-o sobre o pináculo do templo. E Jesus ele não reagiu, ele não resistiu, né? Ele não ofereceu uma ameaça de não ir. Ele não ofereceu resistência,
né? Ele não se esforçou para não ir, mas ele aceitou. Ele está sendo humilhado. Ele sendo o próprio Deus humilhado. Mas aqui ele está esvaziado de parte da deidade dele. 6. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha bem que sempre Jesus se defende usando a palavra. Ele não fez igual um super-herói que faz alguma coisa, que tem um olhar não sei o quê, sai fogo da mão. Não, ele se defendeu usando a palavra de Deus. Então a palavra de Deus nas nossas vidas é alimento para nós, é defesa para nós, não é? Ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós não podemos querer colocar Deus, tratar Deus igual homem, não. Tentar Deus, ameaçar Deus, conforme diz o outro, pôr Deus na parede. Não, se Deus não fizer isso, eu rasgo a Bíblia. Se Deus não fizer mais aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Não, quem somos nós, gente? No Salmo 8, no versículo 4, é um salmo de Davi, ele diz assim: quem é o homem mortal para que dele te lembres? Nós somos mortais. Eu posso estar aqui, cair a cabeça de lado e morrer. Eu já vi uma pessoa morrer na minha frente. Então nós somos mortais. Todos nós, sem exceção. Das mais simples pessoas até as mais altas autoridades. Ninguém é nada. E a autoridade, então, o mandato deles acaba. O mandato deles acaba. Entendeu? Então nós precisamos estar atentos a isso aqui. 8. Novamente o transportou. Outra vez ele transporta de novo Jesus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Esse monte não foi ali por pertinho ali, porque ali, ali naquela região, não tem monte dessa altura para ele olhar os reinos do mundo. Ele levou a um lugar muito alto, né, para ele ver todos os reinos do mundo e a glória deles. 9. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Em João 8, 44, diz que o diabo é o pai da mentira. E ele é mentiroso, porque ele queria dar aquilo tudo, né? Está certo que lá em 1 João 5,19, que nós já lemos, está escrito que o mundo jaz no maligno. E João escreve no presente, e ele escreveu aquilo mais ou menos no ano, sei lá, 90 qualquer coisa por aí, perto disso, um pouco menos, um pouco mais, coisinha aí nessa faixa. Então, se o mundo jazia no maligno, mas ele quis dar, ele falou os reinos do mundo, porque, mas ele não pode dar nada, porque no Salmo 24, que também é Salmo de Davi, diz que de Deus é a terra e toda a sua plenitude. Pleno é todo, cheio, igual pandemia. Pan quer dizer total. Quando a pessoa fala uma pandemia mundial, ele está sendo redundante, ele está sendo repetitivo. Não precisa falar que é no mundo todo, porque pan já quer dizer que é no mundo todo. Pan é total, tá? Agora aqui ele quis dar, tudo é de Jesus. De Deus é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Romanos, também lá em Jó 41:11, fala assim: quem me deu primeiro para que eu haja de restituir-lhe, porque tudo que está debaixo dos céus é meu. E o diabo queria dar para ele. É claro que o mundo jaz no maligno, o maligno está dominando, por isso nós vemos um mundo aí conturbado, um mundo cheio de problemas, né? E às vezes a pessoa quer falar, mas Deus, a pessoa que não crê na existência de Deus,
de um Deus, que só existe um Deus, há um só Deus. E um só mediador, Deus é único. Então, a pessoa que não crê, fala, mas se existisse Deus, Deus não ia deixar acontecer tanta coisa assim, tanta miséria, tantos problemas, a humanidade passar o que passa, enfim, né? Culpar Deus até de muitas coisas que você pode imaginar aí. Mas isso, ele deixa o homem escolher, o homem que escolheu. O homem que faz a escolha de tudo. O homem que faz a escolha, né? Nós precisamos de aprender na Bíblia o que Deus manda que nós façamos, para que nós não venhamos a fazer diferente do que Ele manda, porque nós vamos ter problema, né? Você fala o que quiser. Se você quiser, tem gente que toma veneno, aí morre. Não foi ele que quis? Morre. Tem gente que pula de um prédio. O que acontece? Morre, mas não foi ele que escolheu. Deus, às vezes, ele pode intervir se ele quiser, mas aí, por isso que Oséias 6,3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós não conhecemos Deus direito, nós não conhecemos o ser humano direito, as pessoas nós não conhecemos. Minha mãe morreu de uma leucemia que até hoje não tem cura. Sabe quantos anos faz que minha mãe morreu? Dia 15 de setembro agora, fez 53 anos que minha mãe morreu. 53. E o homem não conhece. Se ele conhecesse, se o homem não conhece, assim vai conhecer Deus, o homem que é cheio de limites, e Deus que não tem limite, não tem tamanho. Nós não conhecemos Deus. Nós temos que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Está no imperativo. Isso aí é para a gente fazer, para nós fazermos. Tudo bem? Aí ele quis dar uma coisa que não é dele. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele queria ser adorado por Jesus. Ó, como é que é abusado. Então disse-lhe Jesus, versículo 10, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Nós não sabemos como que eles serviram Jesus ali, mas serviram naquilo que Jesus estava necessitando naquele momento. 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Ele foi habitar lá em Cafarnaum. Cafarnaum é do lado, naquele tempo eu não sei, né? Mas quando eu fui, porque às vezes naquele tempo poderia ser mais, mas sempre eles costumavam, as pessoas, né, nos tempos remotos, a construir suas cidades próximo a um rio, ao mar, num lugar que tivesse água, né? Porque a água é necessária para a vida, né? Então, ele foi morar em Cafarnaum, é uma cidade ali na orla do lago de Genezaré, do mar da Galileia. Ali era terra, ali nos confins de Zebulon e Naftali. Zebulon e Naftali são dois nomes que correspondem a dois filhos de Jacó, duas tribos de Israel, né? Tudo bem. 14. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, lá no Velho Testamento, que diz, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Porque Jesus é a luz que veio, né? Todo mundo fala em luz, muita luz, precisa de luz, buscar a luz, precisa. Mas, eu já falei mais de uma vez isso. Quem escreveu isso aí, Roberto Carlos, fala, essa luz é Jesus, a luz é Jesus. Essa que é a verdadeira luz. É Jesus, não é luz do sol, não. Mas tudo bem. 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Lá em Lucas 16, 16, nós já lemos,
Está escrito, o último evangelho que nós estamos lendo é esse, Mateus. Marcos, Lucas, João, nós já lemos. Em Lucas 16 diz que a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. Aqui ele fala o reino dos céus. O reino de Deus. E os homens empregam força para entrar nele. Para entrar no reino de Deus, tem que fazer força. Tem que se esforçar. Depende da gente. Jesus vai ajudar. O Espírito Santo ajuda. O Pai ajuda. Mas nós temos que ajudar. Nós temos que fazer a nossa parte. Não é na moleza, não. Tem que fazer força para entrar nele, diz aqui, lá Lucas 16. E ele fala aqui, arrependei-vos. A pessoa tem que se arrepender. Porque Deus conhece se você se arrependeu ou não. Tem gente que pede desculpa ao outro, tal, tudinho, mas eu peço desculpa para você para mim, mas às vezes não está arrependido daquele mal que fez. Meus irmãos, nós precisamos, porque Deus conhece o coração, mas nós não conhecemos. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, ele diz assim, enganoso é o coração, quem o conhecerá? Eu sou casado há mais de 40 anos, 42 anos, mas eu não conheço bem minha esposa, nem ela. Eu conhecia em 74, nós não namoramos, vamos começar a namorar em 77. Mas eu não a conheço bem, nem ela me conhece totalmente. E como é que nós vamos conhecer profundamente as coisas de Deus? Por isso que nós temos que ir prosseguindo, porque nós nunca vamos alcançar esse conhecimento total. Por mais erudito, por mais inteligente, por mais estudado, por mais preparado que seja a pessoa, não vai conseguir, não é? Então, mas ele fala para arrepender. Tem gente que faz aí umas barbaridades aí e tal, aí a igreja dá uma disciplina de 2 meses, 3 meses, aí volta tudo normal. Deus sabe se a pessoa se arrependeu. Lá em Provérbios 28:13 diz, quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessa e deixa alcança misericórdia. Então, meus irmãos e amados que estão ouvindo aqui, precisa de ter um verdadeiro arrependimento, porque o reino de Deus chegou. Ele começou, ele que introduziu o reino dos céus, o reino de Deus. 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Eles estavam jogando a rede ao mar. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ele chamou os 2 para largar lá. Ao invés de vocês pescarem peixe, agora vocês vão pescar homens. E no 20 diz, então eles, deixando logo a rede, seguiram-no. Eles renunciaram aquilo, eles foram seguir Jesus. Eles ouviram aquela voz foi uma voz que tocou neles. E eles passaram a seguir Jesus. Está entendendo? No 21, e adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. É um trabalho do pescador, as redes elas se rompem na pescaria, vão ficando velhas, e eles estavam lá consertando as redes, recuperando as redes. 22, e chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no, fizeram igual André e Pedro. Aqui Tiago e João também deixaram tudo e foram seguir a Jesus. 23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Evangelho quer dizer boa notícia. Muita gente fala boas novas, mas a gente não fala novas, né? Você fala novas, eu tenho uma nova para te contar. Você falou, eu tenho uma notícia. Você fala, você viu a notícia que saiu hoje, no jornal, na revista, na televisão, no rádio, que eu ouvi? A notícia. Então o evangelho é uma boa notícia. O mundo é cheio de más notícias, né? O povo até usa dizer que os órgãos
que são distribuidores de notícia, esses órgãos que trazem para nós as notícias, eles gostam mais de dar as notícias ruins, que parece que o povo gosta mais de notícia ruim. Mas o que faz bem ao povo é a notícia boa. É a notícia boa. E a boa notícia é a notícia do reino, é a notícia de que só Jesus salva e que Ele é rei. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Né? E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ele veio aqui, ele foi curando as pessoas, por causa da bondade, a misericórdia. Ele viu o povo naquele sofrimento, naquele problema, e Jesus intervinha. Ele não via aquilo e ficava ali sem fazer nada, né? Então, é importante a gente saber isso. 24, e a sua fama correu por toda a Síria. A Síria, naquele tempo, às vezes, vamos dizer assim, os borders, as divisas, oh meu Deus, o Brasil, ele tem países com quem ele compartilha o território. Então talvez a Síria fosse mais próxima, tal, tudinho, e a fama dele correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava, né? Então, Jesus, a fama dele foi crescendo, porque ele era um homem diferente, sobrenatural, né? E um homem que ajudava as pessoas nas necessidades e pregava a palavra. Primeiro era a pregação da palavra, e depois ele punha em prática o amor, a misericórdia, né? A misericórdia. E eu estou falando aqui fronteira, a palavra fronteira. Eu não sei qual era a fronteira da Síria naquele tempo, mas hoje é um pouquinho mais longe, não é tão pertinho, né? Porque a Turquia de hoje é diferente da Turquia dos tempos bíblicos, do Novo Testamento, que a Grécia tinha uma parte da Turquia, então, enfim. Mas Jesus, ele pregava a palavra, trazia a boa notícia, e juntamente ele curava as enfermidades, as moléstias entre o povo, né? E a fama dele ia correndo, ia se espalhando, e alguém ia falando: olha, vocês ouviram daquele homem chamado Jesus? Eu vi, eu fui curado por ele, eu ouvi a pregação dele, a palavra dele. Nós precisamos ouvir a palavra, para a palavra entrar em nós, para sarar a doença mais grave que a gente tem, que é o pecado, que nos impede de recebermos os benefícios principais de Deus. Nós recebemos a vida, todo mundo recebe a vida. Agora tem gente aí que é gente que não está nem aí com as coisas de Deus, mas Deus permite que essa pessoa se case, tenha filhos, tenha casa, tenha carro, tenha barco, tenha tudo, e às vezes a pessoa nem está aí com Deus. Mas há algo especial que Deus dá, Ele só dá a quem faz compromisso com Ele. Quem fez compromisso de viver comigo a vida toda foi minha esposa. Então, ela é diferente das outras mulheres para mim, ela é diferente. Ela é diferente das minhas duas filhas, ela é diferente das minhas duas netas, da minha nora, porque ela é minha esposa, que vive comigo, né? Esse tempo, nós estamos comprometidos em ter uma vida, né? Agora com Jesus é um comprometimento para a vida eterna. E o último versículo: e seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Por quê? Porque é do outro lado do Jordão, né? Do lado oriental do Jordão. Porque Jesus, ele falava a palavra de Deus, da boca de Jesus só saíam palavras úteis. Às vezes nós falamos palavras que não servem para nada, mas nós temos que usar a nossa boca para falar palavras boas, que sirvam para as pessoas, que sirvam, né? E além disso, Jesus curava. E Ele deu-nos poder, que
estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e fala aí que nós vamos ser capazes de fazer maravilhas, até coisas maiores do que ele fez, porque Jesus ele andou num raio, se nós formos olhar, um raio, um ponto central, tomar um raio assim, ele andou a distância de 150 quilômetros, ele não andou muito, mas nós hoje alcançamos o mundo inteiro. Ele mandou que nós fôssemos ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos que cumprir isso. Quem pode, vai. Quem não pode, às vezes vai ajudado. Muitos vão, muitos são, parece que doidos, né? E vão e levam a palavra, e a palavra chega em outros lugares. Então nós temos que estar falando. Às vezes uma pessoa que você, na sua cidade, ali no seu bairro, aquela pessoa aceitou Jesus, hoje ela pode estar na Europa, pode estar na África, na Ásia, na Oceania, ou na América Central, América do Norte, e está pregando lá, está à frente de um trabalho e conduzindo pessoas. Olha aí, ó, um trabalho que começou, às vezes, de um vizinho seu. Então, nós precisamos fazer isso, e permitindo Deus, amanhã nós estaremos, mais uma vez, estaremos lendo um capítulo muito importante. É um capítulo um pouco longo, mas nós estaremos lendo o capítulo 5 do Evangelho segundo São Mateus. Que o Senhor continue abençoando a todos nós. Deixa eu fazer uma ginástica aqui, para sair desse lugar, para vir aqui desligar, tá bom? Deus continue.